Olá! Uma comitiva de parlamentares da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família viajou à Ilha de Marajó, no Pará, para averiguar as denúncias de exploração sexual de crianças na região. O Palavra Aberta recebe o deputado Pastor Diniz, do União de Roraima, autor do requerimento para a realização dessa visita técnica, para nos informar sobre os resultados desse trabalho. Deputado, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Qual foi o quadro que os senhores encontraram lá? Com quem que os senhores conversaram? Olá, Vânia. Nós fizemos uma visita muito produtiva. A nossa preocupação ali a comissão era composta de 5 deputados, Pastor Eurico, que é o presidente da CEPASF, Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, foi a Andréia, que é uma deputada local do Pará, a deputada Rogéria, também lá da Bahia, Pastor Diniz de Roraima, estávamos juntos nessa visita. E a CEPASF, ela já vem desde o ano passado, ela já vem fazendo visitas técnicas já em alguns estados da federação sobre essa pauta da exploração sexual infantil. E Marajó, devido as denúncias, as falas na mídia, nós colocamos isso como prioridade também para averiguar, para conhecer a realidade local. Porque a gente sabe que, à medida que as denúncias vão surgindo, isso vai causando um impacto negativo para a sociedade com relação àquela localidade. Então, nós encontramos um quadro diferente daquilo que a mídia expõe um pouco, mas um quadro que nos preocupou muito enquanto Comissão da Família. Nos trouxe uma preocupação muito grande. Nós tivemos uma visita lá, ao chegar na primeira cidade, que é a maior, que é Breves, uma cidade com cerca de 107 mil habitantes. Fomos recebidos pela promotoria e lá nós conversamos com o promotor local, onde ele fez uma exposição das dificuldades que ele enfrenta no local, desde quando chegou, das denúncias que recebe, do trabalho que é feito. Após conversarmos com a promotoria, fizemos uma agenda também de manhã, na parte da tarde, nós tivemos com o Conselho Tutelar, são 5 conselheiros, e tivemos ali na sede deles para um bate-papo, uma conversa muito boa, chamamos a assistente social lá de Breves, e ela trouxe para nós informações que são preciosas para a gente entender aquela realidade local, entender o que acontece ali sobre essa exploração sexual. Então isso foi muito esclarecedor para nós, Vânia, esses dias de visita, tanto em Breves, que foi a primeira cidade que nós visitamos, e depois nós fomos para Portel. Portel é a segunda cidade, o arquipélago de Marajó compreende ali 16 cidadezinhas ali, 16 municípios, e nós tivemos em Breve e Portel. E qual a avaliação do senhor da gravidade do quadro que foi constatado? Vânia, o que nós encontramos lá? A exploração sexual infantil, ela não é um tema novo para eles. Desde 1980, desde a década de 80, que devido ao fluxo lá, nós não estamos falando de uma cidade onde se chega lá de forma terrestre. Só tem 2 maneiras de chegar lá em Breves e acessar esse arquipélago, de forma aérea e fluvial, através de embarcações. Então as grandes embarcações passavam com madeira, com minério, com esse tipo de coisa, e era muito comum as canoas encostarem nessas embarcações e as pessoas jogarem de cima das grandes embarcações, jogarem bolacha, jogarem algum mimo para aquelas crianças, aquelas pessoas que estavam ali em volta. E aí foi criando essa cultura. E isso acabou que, em dado momento, começou-se essa exploração sexual infantil dentro desse formato, dessa troca de favores em troca de combustível, em troca de uma bolacha, em troca de R$10. E isso já foi muito forte na região. Porém, hoje, isso já é bem menos, os números são bem menores. A problemática ela é bem diferente, ela é em um outro prisma. Nós constatamos que ali a dificuldade que eles enfrentam, nós temos muito a ausência do poder público lá, porque Breves ela já é mais estruturada. Agora as demais vilas, lugarejos, eles ficam todos sendo acessados através do rio. E aí é nessa zona que eles chamam de zona rural,
É nessa zona que a coisa acontece e aí isso nos assusta. O que acontece nessa zona rural? Porque aí não é uma exploração sexual, é um abuso que acontece, é intrafamiliar, é dentro do lar. Eu cheguei a perguntar para a conselheira tutelar, para os conselheiros e para a assistente social, cheguei a perguntar para eles, eu disse, olha, na mídia parece assim que aqui o arquipélago é um lugar de turismo sexual. É só uma pergunta, é isso mesmo? Não, pastor, definitivamente isso não existe aqui. Ninguém vem de outras partes do mundo ou de outros lugares da nação para cá, para essa prática. Agora, deputado, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realmente o Pará tem uma taxa de denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes quase 50% maior do que o resto do país. Quase 50%. Eu estou... Bom, a gente está no ano passado, 3.648 casos, a média nacional foi 2.449 casos. A Ilha de Marajó tem 3 cidades que têm dos piores índices de desenvolvimento humano do país. O senhor acha que essa pobreza extrema da Ilha de Marajó afeta essa situação? Sem dúvida nenhuma. É justamente nessa área, nessas comunidades rurais, que a ausência do poder público provoca muito isso. Eles não têm acesso à rede de proteção. Pra você ter uma ideia, tem lugarejos que você leva de 12 a 16 horas para poder você acessar. Então, quando a denúncia chega aqui em Breves, que é onde tem a melhor estrutura, esse conselheiro tutelar, quando consegue uma embarcação, que geralmente ele pede emprestado, da PM, quando ele consegue emprestado, ele vai levar para se deslocar até lá na ponta de 12 a 16 horas, na grande maioria desses lugarejos. Então isso ajuda muito para que esse abuso aconteça naquela comunidade. Essas famílias, elas têm dificuldade em acessar os programas do governo federal. Essas famílias, essas crianças, elas têm dificuldade em acessar a educação, a ter uma saúde. Então, todo esse aparato para que esses brasileiros que ali vivem na Ilha de Marajó tenham acesso, eles têm muita dificuldade. Então, por vezes, são pessoas que não têm instrução. A gente encontrou que até mesmo crianças que não tinham ainda o registro de nascimento. Quando estávamos lá, no Conselho Tutelar, tinha uma mãezinha que estava com uma criança já de colo, que já tinha nascido há meses e ela não tinha um registro ainda. Então essas são grandes dificuldades, a ausência do poder público. Aí o que ocorre bastante lá? O que acontece? Estupro de vulnerável acontece demais, principalmente, Vânia, principalmente provocado pelo avô, provocado pelo pai e provocado pelos irmãos. É muito comum o abuso com essas crianças que começam a ser violentadas a partir dos 8 anos, quando ela cria forças para denunciar, para falar, para externar esse abuso que está sendo acontecendo, ela já está com 12, já está com 13, com 14 e por vezes vão descobrir porque ela está gestante e já está na hora de ter o parto. Então é muito comum isso lá no meio deles. Deputado, existem programas do governo estadual, o Ministério dos Direitos Humanos tem um programa chamado Cidadania Marajó. Eu queria saber se o senhor viu algum tipo de iniciativa dessa área e se o governo estadual, se os senhores forem informados de alguma iniciativa, além dos conselhos tutelares, claro. Esses programas, eles estão todos devido a essa ampla divulgação que está acontecendo, as visitas que estão ocorrendo lá em Marajó, eles estão todos ainda engatinhando. O programa agora do governo federal, do ministro Silvio, ele fez um grupo técnico, esse grupo do ministério esteve lá, fez um fórum lá com eles, e aí nós ouvimos da assistente social. Nós não queremos mais nos reunir com ninguém só para falar. Chega de falar. Nós queremos agora ações efetivas que possam... nós queremos uma embarcação onde nós tenhamos condições de ter uma cobertura e um banheiro dentro dessa embarcação para poder andar nos igarapés, para poder atender as famílias que estão lá na zona rural. Nós queremos uma embarcação que seja permanente, algo que aquela família que acessa aqui Breves,
que geralmente ela dura 8, 10, 12 horas para chegar aqui em Breves, se tivesse uma embarcação onde todos os programas aqui do SUAS, onde ela tivesse o acesso lá, um profissional lá próximo dela para atender, para receber essa denúncia, para fazer os encaminhamentos, nós teríamos o quadro começando a mudar. Então, assim, é muita dificuldade. Nós tivemos a oportunidade de andar em alguns lugares desses, Vânia, são residências onde você só tem praticamente as paredes de fora, não tem divisória dentro dessa casa de madeira, a família vive ainda da pesca ali de peixe, de camarão, e é assim que ela vive, de forma muito artesanal. A gente está com o nosso tempo bem espremido, mas eu queria saber do senhor que providências vão ser tomadas, o que a comissão pretende fazer com essas informações? Essas informações que foram geradas, não só com as visitas que já aconteceram em Manaus, a visita que aconteceu em São Paulo, agora na Ilha de Marajó nós estamos preparando um relatório. O presidente anterior da CEPASF, que era o deputado Fernando Rodolfo, ele entrou com um requerimento solicitando uma CPI para que nós pudéssemos ter uma ação maior de investigação para punir de fato esses abusadores, porque por vezes a família silencia, o Estado silencia, não age diretamente lá na ponta, e aí essas informações serão entregues agora como subsídio, e estamos aí, é o terceiro requerimento na lista para que o nosso presidente Lira possa estar assim autorizando essa CPI do abuso infantil, onde nós vamos tratar disso em queremos tratar não só da Ilha de Marajó, mas em outros estados também que têm índices alarmantes que chegam para nós. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Pastor Diniz, do União de Roraima, sobre a visita técnica dos deputados à Ilha de Marajó para averiguar as denúncias de exploração sexual de crianças. Você pode rever ou compartilhar esse programa nas nossas redes ou na página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.